Não? Gente, bom dia, bom dia. Fico muito contente por cada um que está aqui hoje, que disponibilizou essa manhã para poder estar com a gente, porque nesses encontros está sendo aprendizado simultâneo, né? Nós tentamos trazer aprendizados para vocês e, junto com isso, nós nos fortalecemos para que nos empenhamos ainda mais a incluir o que passamos em nossas rotinas, né? Então, fico muito grata por vocês estarem apoiando o projeto e aprendendo também com a gente, que realmente nós buscamos crescimento para levar para o 2025 e queremos que vocês cresçam junto com a gente também. Cada semana que a gente está tendo desafios, palestras, tem sido engrandecedor, a gente já está trazendo uma nova mentalidade. Tenho certeza que vocês estão aprendendo aí com a aperfeiçoar domínio próprio, aperfeiçoar atenção plena, na meditação da palavra, conhecimentos novos na leitura da palavra. Tenho certeza que está sendo aí engrandecedor, né? Essa semana, na parte do meu desafio, eu incentivei vocês a continuarem perseverantes na rotina do açúcar, né? De realmente fazer aquela escala 6 por um, 6 dias sem açúcar, para um dia podendo consumir algum doce. Então, isso nós vamos levar ainda até o final do mês de dezembro. Por que que é tão importante a gente ter esse cuidado, principalmente no mês de dezembro? Nós sabemos que tem muitas ofertas, o tempo todo um encontro social diferente. Nós temos as festividades de Natal e Ano Novo chegando aí. Nós estamos no dia 15 de dezembro, já é metade do mês, né? E tenho certeza que se você conseguiu progredir até aqui, nessa escala 6 por um de açúcar, vai vencer até o final do mês, tendo esse controle maior sobre doces e açúcar na sua rotina, e trazendo essa motivação extra para o ano de 2025. E nessa semana também eu incentivei vocês a adicionar legumes, sementes, verduras em todas as refeições, que é extremamente importante para a qualidade do nosso intestino. Que muitas pessoas acham que ter um intestino com qualidade é simplesmente ir ao banheiro todos os dias, né? Ter ali a rotina intestinal em dia. Porém, nós sabemos que nosso intestino é o principal órgão secretor de alguns hormônios que estão relacionados a prazer e bem-estar, e que o intestino inflamado muitas vezes não vai produzir a quantidade certa de serotonina, que pode ocasionar ainda mais ansiedade. Então, esse cuidado com o intestino não é só, porque meu intestino é bom, todos os dias eu vou ao banheiro, mas sim trazer uma microbiota saudável para você ter um controle da ansiedade também. Então, todos esses desafios que a gente está propondo, busquem perseverar, manter eles também até o final do mês, continuar colocando os legumes, sementes nas refeições, para que vocês continuem tendo essa qualidade. E logo mais estarei passando mais um desafio aí para vocês incrementarem na rotina de vocês. Agora eu vou deixar a Miriam falar sobre o desafio dela. Bom dia, pessoal. Na primeira semana nós tivemos o desafio da higiene do sono, né? Falando sobre a importância de ter boas noites de sono, de ter horário para dormir, para acordar, de ter qualidade mesmo, para que tenha um sono reparador. E na segunda semana eu trouxe o desafio da meditação guiada. E aí até falei um pouquinho sobre usar, inclusive, a meditação guiada como uma forma também de higiene do sono, incentivando a continuar todas as semanas com a higiene do sono, com a meditação, e aí acrescentando também os desafios dessa semana. A meditação guiada, e aí a Ana até pediu para compartilhar um pouquinho da experiência, né, Ana? Essa semana, para mim, tive uma experiência muito gostosa com a meditação guiada, que foi até com o aplicativo do Lojong, em um momento em que eu me senti um pouquinho mais ansiosa, assim, durante a semana, e aí eu recorri a um, a um campo aqui no aplicativo que chama Acolhendo a Ansiedade.
E aí coloquei para me ajudar a meditar. E aí eu até comentei na semana passada sobre não existir uma posição correta, um lugar correto, ou um espaço correto para meditar, né? Você só precisa estar no local confortável e concentrar a sua mente nos seus pensamentos, no seu corpo, em todos os sentidos. E eu fiz essa meditação deitada na minha cama, né? Percebi que estava um pouquinho ansiosa, fui pro quarto, deitei e coloquei a parte ali do acolhendo a ansiedade. E o quanto foi bom isso para mim, né? Foram 10 minutinhos que eu consegui prestar atenção em todas as emoções que estavam chegando, nos sentimentos internos e externos, e me ajudou a fazer uma boa regulação. Então, a meditação, ela vai desde da parte ali de auxiliar mesmo a higiene do sono, a desacelerar, relaxar, quanto também auxiliar em emoções que são desconfortáveis, como ansiedade, medo, angústia, frustração. Então, foi uma ótima experiência passar pela higiene do sono e também pela meditação. E daqui a pouquinho eu trago também sobre o desafio dessa terceira semana, que eu estou muito empolgada também com ele. Maravilha. E o César também trouxe aí um desafio na semana passada, na meditação de alguns versículos. Comenta para nós, César, sobre o desafio da semana passada. Ah, tá. Um bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus venha reinar sobre cada coração. Já me justificando de antemão, semana passada eu não pude estar aqui presente no aplicativo junto com vocês, devido a uma viagem que eu fiz a São Paulo. A gente estava ali com um compromisso. Mas aí a Ana Bárbara, de uma forma muito feliz, conduziu e explicou, foi muito bom. Então, com rápidas palavras, na questão espiritual, lembrando os irmãos que, a todos, né, amigos, irmãos, que a gente está lendo ao longo de dezembro o livro de Mateus. Então, eu estou no capítulo de número 14, que vai falar sobre a morte de João Batista. Eu acredito que a maioria está entre o capítulo 14, o capítulo 15, e a gente vai dar continuidade à leitura do livro de Mateus ao longo de dezembro. Só frisando aí que a primeira semana nós falamos sobre a oração, 2 vezes ao dia. Eu acredito que foi muito bom e salutar para cada um de nós, nos aproximou de Deus. Eu até aconselho continuar nessa prática, porque o que que nos custa, né? A gente, ao iniciar o dia, a gente iniciar em oração, e ao terminar o dia, a gente terminar em oração. Isso é muito bom. E semana passada, a gente falou sobre a leitura dos versículos bíblicos, em específico, foram 2 versículos por dia, enfatizando a importância da palavra de Deus. Jesus logo diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é conhecendo a palavra de Deus que a gente é liberto de toda religiosidade, de todo preconceito, e amplia nossos horizontes, nos dá mais entendimento acerca da pessoa de Deus. Nós saímos do campo da ignorância. E para finalizar hoje, permitindo Deus, eu vou trazer o assunto aqui, trazendo uma sugestão para a gente poder estar jejuando ao longo da semana. Mas eu vou explicar direitinho como que vai acontecer, dar a minha sugestão, dar algumas orientações. E eu estou muito animado e, e tem sido muito bom para a minha caminhada. Eu vejo aqui progresso na minha casa mesmo, a Sabrina. Então, esse projeto está fazendo toda a diferença. Maravilha! E, gente, eu estou encontrando com tantas pessoas também, tanto na rua, tanto no consultório, na academia, que estão comentando, que estão realizando os desafios também. Às vezes não conseguem estar presente na live, mas assistem posteriormente. Quando eu vejo as visualizações de lives gravadas, fica ali entre 70 100 pessoas. Então, eu fico muito, muito contente com cada pessoa que está engajada com o desafio, principalmente para vocês que conseguem também estar dedicando esse domingo de manhã para estar junto com a gente. E lembrando sempre que caso vocês queiram estar compartilhando algo que vocês tiveram de experiências a partir do desafio, pode estar comentando no chat que a gente traz um tempinho aqui para vocês poderem compartilhar também sobre as suas experiências, que vai ser assim edificante para todos, né?
Então, é sempre bem-vinda aí os seus testemunhos. Então, vamos para os desafios dessa próxima semana para aperfeiçoar ainda mais domínio próprio, aperfeiçoar ainda mais crescimento em vocês. Eu vou compartilhar aqui a telinha sobre quais serão os desafios e nós estaremos explicando sobre cada um deles aqui para vocês. Então, olha só. Esse é o planner que será dessa semana para vocês estarem marcando, né? Então, aqui tem a continuidade dos capítulos que nós estamos lendo, os encontros online, as palestras, né? Sempre anotem, né, tudo ali das palestras, a gente absorva bastante, pergunte, aproveite esse tempo, né, que cada palestrante, a Marielle Cordeiro já está aqui com a gente, né? Aproveitem, abusem bastante, gente, de perguntas, porque é para nosso crescimento, é para nosso conhecimento, né? Essa semana eu até já fiz a minha consultoria com ela, gente, porque eu quero aprender a administrar melhor minhas finanças. Então, aprendam aqui com ela. Então, esses serão os desafios dessa semana para vocês estarem marcando. E o primeiro a estar explicando aqui vai ser o pastor César, que ele vai propor aqui o desafio dele. Pode estar explicando para a gente, César. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, sobre a leitura da Bíblia e o jejum espiritual. A primeira semana nós falamos sobre oração. A segunda semana nós falamos sobre a importância da palavra de Deus. Eu até teci um comentário sobre um irmão em Cristo chegou para um pastor e disse: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Por isso que eu estou aqui enfatizando isso aqui, para que você continue tanto lendo a palavra de Deus como a oração, porque é o que nos dá nutrição espiritual, vai nos dar saúde espiritual, ou seja, vai nos dar intimidade com Deus, comunhão com Deus. E esse pastor vai dizer para esse membro, para esse cristão, né, essa ovelha, vamos dizer assim, ele vai fazer uma outra pergunta, devolvendo uma outra pergunta, dizendo: o que é mais importante para um passo, a asa esquerda ou a asa direita? E essa pessoa vai dizer ambas as duas asas para que esse pássaro possa voar. E o pastor vai responder para ele: pois bem, meu filho, então a oração e a leitura da Bíblia, ambas são extremamente importantes para que você possa decolar na sua comunhão com Deus. Não é só uma parte e nem outra, é as duas juntas. Então, eu incentivo você a continuar orando, também lendo a Bíblia Sagrada. O desafio de semana passada foi leituras específicas sobre alguns versículos da Bíblia, para poder enfatizar a importância da palavra de Deus. Mas lembrando que, se você puder continuar orando pela manhã ao acordar e antes de dormir, né, ao deitar, vai ser muito bom, tá? Eu sei que você tem visto diferença para aqueles que têm feito isso, tem sentido a diferença. Agora, a leitura da Bíblia é um critério, né? É uma proposta aí do desafio, porque nós estamos lendo ao longo de dezembro o livro, o Evangelho de Jesus, no qual escreve Mateus. Então, continue orando e também lendo a palavra do Senhor. Vamos até o fim de dezembro. Então, hoje, em rápidas palavras, eu quero falar aqui a respeito do jejum, de uma forma descomplicada, para que todos possam entender. O jejum, para desmistificar um pouco a ele e a sua importância, eu separei em 3 pontos a forma de jejuar. Teologicamente dizendo, há o jejum total, o jejum parcial e o jejum absoluto. Então, o jejum total é aquele que, tendo em vista que você já tem jejuado a noite toda, não ingerindo alimento, mas você está dormindo, ou seja, você está inconsciente. Aí você despertando ao dia, você vai orar e vai apresentar a Deus aquele propósito que você tem em jejum, ainda não se alimentando, não ingerindo líquido
e não ingerindo comida sólida. Aí a pergunta é: até quando, pastor? Até quando você aguentar, você suportar? Há aqueles que dizem assim: eu vou até meio-dia, eu vou até 10 horas da manhã. Outros dizem assim: eu vou até às 14 horas, 2 horas da tarde. Mas lembrando que ao público não tem como padronizar. Tem pessoas que tomam medicamento, tem pessoas que a questão a glicose, né? Que altera, pessoas diabéticas. Então você vai fazer o jejum conforme as suas forças e a sua condição. Porque Deus ele não está vendo a quantidade de tempo que você está fazendo. Deus ele quer de você qualidade. Há pessoas que ao jejuar vai para a frente de uma TV para passar aquele tempo mais rápido. Vai para o TikTok ou vai para o Instagram e ali fica se ocupando para poder dispersar, descontrair. O propósito não é esse, é você realmente se voltar a Deus, né? Estar conectado em Deus. E quando você perceber que até aquele momento ali está bom, supondo que a noite toda você jejuou e não se alimentou, então você ao despertar apresentou a Deus que você está em jejum, supondo que você foi até 10 horas da manhã e foi tomar um café. Você entrega o seu jejum ao Senhor, a Deus, e apresenta a Ele o que te motivou a jejuar. Então, tem pessoas que jejuam em prol dos seus filhos, sua situação financeira, a saúde, para que uma porta de emprego abra. Tudo isso é válido. Mas eu gostaria de destacar aqui que o mais importante do jejum é que você consegue ter mais facilidade para vencer o pecado. Você vai se fortalecer em Deus. Você vai ter mais controle sobre as suas vontades, tá? Porque o homem, as suas vontades é sempre assim, é comer o que é errado, em lugares errados, é conviver com pessoas que não têm foco. Então você vai ter mais controle das coisas que agradam a Deus. Você terá força para fazer tais coisas. Então o jejum ele vai te gerar mais comunhão com Deus. Há um pastor que diz que jejum é alimentar-se de Deus, ou seja, vai tornar sua vida espiritual mais sensível, mais fortalecida. Você vai ter mais controle sobre as suas emoções, seus pensamentos, as suas atitudes. Então, o jejum é uma arma importantíssima para benefício da nossa vida espiritual. Tem o jejum parcial e o jejum absoluto. O parcial é aquele que você, enquanto jejua, toma água. E o jejum absoluto é aquele jejum que você atinge até 3 dias. Então, eu não vou destacar nem o parcial e nem o absoluto. Mas, se nós pudermos aqui, uma vez nessa semana, ou 2 vezes essa semana, vai depender dos seus compromissos, dos seus objetivos, mas entre uma ou 2 vezes essa semana, essa noite em jejum, até bom. A Miriam vai falar a questão da higiene do sono. A pessoa, ela dormir com a barriga cheia, jantar e logo dormir, isso aí atrapalha o sono. Então, você já, antes de dormir, já se prepara. Ao longo daquela noite, você não estará ingerindo alimento, já acorda assim, sem se alimentar, apresenta a Deus aquele propósito de jejum e vai até a hora que você conseguir. Então, o jejum é abster-se de alimento, com o propósito de aproximar-se de Deus e de alguns objetivos que você está colocando diante de Deus. Tá bom? Só ressaltando para me finalizar, dentro dessa sugestão para nós estarmos jejuando essa semana, tem pessoa que pensa que o jejum é assim, eu vou, essa semana eu não vou fazer o uso de açúcar. Então, isso é um jejum espiritual. Essa semana, eu não vou comer arroz. Então,
eu vou tirar o arroz, isso é um jejum espiritual. Não. Isso aí é um propósito pessoal, tá? Para beneficiar fisicamente, mas isso não atinge ser um jejum espiritual. Isso é um propósito pessoal. Você decidiu tirar aquele alimento, cortar aquele alimento. Agora, jejum espiritual, na palavra de Deus, biblicamente, como Jesus nos ensinou, é abster-se de todo tipo de alimento. Esse é o jejum espiritual, dentro daquilo que eu propus, para que não fique pesado, para que você não corra risco na questão de saúde, fazer tudo conscientemente, tá bom? E aí eu deixo aqui o desafio e passo para Ana Bárbara para ela dar continuidade. E já agradecendo aí a oportunidade. César, uma pergunta, né? Até para eu aplicar também o jejum espiritual. Eu já vi algumas pessoas jejuando e, igual você trouxe, de abster de manhã. Já vi pessoas que colocam o propósito de fazer a primeira refeição às 6 da manhã e depois comer somente às 4 da tarde, né? Passar aquele período ali do meio do dia em jejum. Ou então, comer de manhã, comer no almoço e interromper as refeições 3 da tarde e ficar até de 3 da tarde até às 9 da manhã do outro dia seguinte, trazendo aquele propósito de jejum com Deus. Isso também encaixa como um jejum espiritual ou essencialmente última refeição à noite, depois só, por exemplo, de manhã não, perdão, passa a manhã em jejum e depois termina o jejum com almoço, por exemplo. Então, é válido, sim, Ana Bárbara. Você faz aqui, você se alimenta, pouco depois você apresenta a Deus que você se alimentou aquele momento pela última vez, vamos dizer assim, porque você está iniciando agora em jejum e você vai até o horário que você propôs. É válido. É, Só que sempre eu passo para as pessoas, é, eu acho mais viável, eu penso assim, eu acredito que alcança mais o objetivo, é uma sugestão minha, dessa forma. Deitou, né, se alimentou ali anteriormente, deitou, dormiu, passou ao longo da noite em jejum e dá continuidade até o tempo em que ele conseguir, ou ele propor, é, é, e conforme a sua saúde o permite. Mas eu dizer que esse jeito que você comentou é errado, não é. Supondo que a pessoa alimenta 6 horas da manhã. Então ela apresenta a Deus o início de um jejum e ela vai até o horário também que ela conseguir. Supondo 2, 3, 4 horas da tarde, eu também penso ser válido. Quando eu falo eu penso ser válido, é embasado na Bíblia, porque a Bíblia tem que para eu falar, eu tenho que falar embasado na Bíblia. Então, biblicamente, eu não vejo errado também desse jeito, não. Então, é realmente selecionar o horário e trazer isso como um propósito pessoal com Deus, não é regra, né? É um propósito Não pessoal. é, não. Biblicamente não há uma regra. Lá não tem uma forma exata de você jejuar. Agora, o jejum você vai perceber no dicionário que é abster-se de alimento. Então, há pessoas que, como ela fica muito tempo em jejum, ela ingere água. Porque, como nutricionista, você sabe, a gente consegue ficar muito tempo sem alimentar, sem comer. Embora seja muito importante os micronutrientes, macronutrientes, as vitaminas, mas tendo em vista que aquilo é esporádico. Agora, ficar sem tomar água torna-se perigoso a longo prazo. A pessoa vai se desidratar, né, e pode sofrer até um escândalo. Imagina essa pessoa indo para o hospital, chegar lá, o médico perguntar: por que você desmaiou? Às vezes a pessoa chegou a bater a cabeça em algum lugar, porque eu estou jejuando. Então, ao invés de glorificar o nome do Senhor, está envergonhando o nome de Deus. Às vezes, se você alcançar aí êxito, vamos dizer assim, sucesso, ser benéfico, está sendo prejuízo para você. Então, o jejum, ele tem que vir agregar, não é verdade? Ele tem que vir para acrescentar. E tem que fazer de uma forma sábia. Sim, exatamente. Então, realmente ter esse cuidado, pessoal, saber os seus limites,
e colocar como propósito com Deus. Não é uma regra de horas, mas é colocar um período ali determinado para dedicar aquele jejum a Deus. Eu aconselho, até pelo desafio que eu vou trazer hoje, que é de hidratação, a fazer o jejum de alimentos e não de água, até porque muitos aqui trabalham se movimentando em escola, né, com crianças, e acaba requerindo bastante líquido. Então, tenham esse cuidado. E uma dúvida também, César, que pode ser a dúvida de várias pessoas, é que a gente vê muitas pessoas falando assim: ah, eu vou fazer o jejum de Daniel, que o Daniel postou postou, perdão, a gente está falando tanto de postagem hoje em dia, né? A gente acaba trocando palavras, perdão. O Daniel relatou na Bíblia. é, que fez um jejum, né, na Babilônia, somente comendo legumes, se abdicou dos alimentos dali. Explica para a gente, César, em qual contexto e por que que ele fez aquilo, se aquilo ali era um jejum ou se não era. Então, é, quando Daniel foi deportado, né, junto com seus amigos de Israel, indo para a Babilônia, aquele governo é um governo idólatra, foi Nabucodonosor. Como eles eram jovens, Nabucodonosor colocou eles ali para alimentar-se no palácio, para eles serem observados, porque ele ia selecionar os melhores jovens, mais inteligentes, mais capazes, para que pudesse ingressar nas atividades políticas ali do reino. E, e aquele banquete que era oferecido ao longo dos dias era um consagrado a ídolos. Daniel, com Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, esses quatro, eles colocaram em seu coração em não se contaminar com aquele manjar que o rei estava proporcionando, que era para ídolos. Foi quando eles chamaram o eunuco, fazendo amizade com ele, e disse assim: poderia nos servir legumes, verduras, porque aquilo não era oferecido a ídolos, porque tinha ali ao palácio é, uma horta, e no qual não era consagrado a ídolos. E eles se alimentavam daquilo. Então não é que eles fizeram um jejum de arroz, de feijão e de carne, principalmente de carne, mas naquela ocasião era o alimento que ainda não era consagrado a ídolos, não era passado por orações em consagrações a ídolos. Por isso que eles optaram por alimentar ali de verduras e legumes. Ou seja, não é critério para nós, você como nutricionista sabe disso, embora a gente respeite os veganos, os vegetarianos, mas a gente sabe que as pessoas que assim vivem só dos vegetais e tudo mais, são pessoas que têm que se suplementar muito, né? Por exemplo, vitamina B12, não é isso? E outras coisas mais. Até deixo para você falar aí. Porque não consegue extrair somente das verduras e legumes. Então não é critério. Aquilo ali foi um propósito que eles tiveram, entendeu? E não é jejum. Não dá para seguir como exemplo, não. Sim, maravilha, gente. Então, a partir de todas as informações que vocês coletaram aqui, escrevam, né, qual que vai ser o seu propósito de jejum nessa semana para que você realize, tá? Respeitando os seus limites, respeitando os seus momentos, né, de saber quando precisa realmente estar alimentado, quando que você pode tirar, né, realmente a refeição. Peço que vocês continuem ingerindo líquidos, né, para não ficarem desidratados, até porque a gente está passando por uma onda de calor. Então, coloquem um propósito de vocês com Deus, não é regra a quantidade de horas, mas tenham essa sabedoria em saber os seus limites. Agora, vou apresentar mais um aqui dos desafios. O próximo desafio que vai ser falado aqui vai ser sobre descanso completo com hobbies. Esse a Miriam vai estar explicando para vocês. Perfeito. Pessoal, então o desafio dessa semana eu vou trazer aqui para que a gente possa perceber qual tipo de descanso nós estamos tendo necessidade na nossa rotina.
Eu não sei se todo mundo sabe, mas existem 7 tipos de descanso. Muitas vezes, quando a gente fala em descansar, a gente pensa só no descanso físico, né? Em dormir, tirar um cochilinho, ficar deitado, assistir TV. Mas, na verdade, existem 7 tipos de descansos. E eu quero falar um pouquinho deles aqui para vocês e propor que ao longo da semana vocês percebam, de acordo com a rotina, com o que vocês desempenham no trabalho, em faculdade, em estudo, qual é o descanso ideal para a rotina de vocês. Muitas pessoas trabalham, por exemplo, com computador, né, aqui atrás das telas, sentado o dia todo, e talvez vai precisar de um descanso mais voltado para o lado sensorial, desligar um pouco, desconectar um pouco do computador. Outras pessoas já trabalham em metalúrgica, fundição, que é um serviço mais braçal, que é um serviço mais cansativo. Talvez vai precisar do descanso físico, que é deitar, dormir, tirar um cochilo. Mas existem outros tipos de descanso também que são importantes. E aí, os descansos, eles são essenciais para que a gente possa trazer equilíbrio para o corpo, para a mente e para o espírito, porque eles previnem esgotamento e traz uma promoção maior para nosso bem-estar e para nossa saúde. E aí, no descanso físico, que é esse do cochilinho, do descansar, ele recupera energia, ele traz mais vigor, ele traz mais disposição. Nós temos também o descanso mental, que ele traz calma, ele descarrega a mente sobrecarregada. Nós temos o descanso sensorial, que reduz a saturação de estímulos, que é para as pessoas que trabalham, por exemplo, com o computador, com a internet. Então, o descanso sensorial, ele vem muito para isso. Nós temos o descanso emocional, que alivia a carga emocional que a gente sente no dia a dia, ansiedade, estresse, a preocupação, a frustração. Nós temos também o descanso social, que renova e prioriza conexões que são positivas, estar com pessoas que são positivas na nossa vida, pessoas que nos fazem bem. O descanso criativo, que traz inspiração, né, para o nosso dia a dia, ideias, soluções. O descanso espiritual, que a gente até está trabalhando muito aqui dentro do grupo, que o descanso espiritual traz paz e propósito. E incorporar todos esses tipos de descanso no nosso dia a dia, ele vai melhorar tanto a nossa produtividade quanto a nossa qualidade de vida, englobando esses 3 pilares, do corpo, mente e espírito. E aí, quero só dar para vocês aqui um resumo bem rapidinho do que a gente pode fazer em cada tipo de descanso. Por exemplo, no descanso físico, a gente pode dormir, relaxar, fazer massagens, alongamentos. No descanso mental, hobbies que a gente pode trazer é a prática da meditação, que nós já estamos fazendo, fizemos nessa semana. Fazer pausas de algumas tarefas e respirar profundamente, passar um tempo longe das telas também, passar um tempo em contato com a natureza. No descanso sensorial, é aquela que é o descanso da exposição constante, né, a estímulos visuais e auditivos, como as luzes, a tela, ruído. A gente pode se desconectar um pouquinho dos dispositivos eletrônicos, tanto de Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp excessivo, e passar mais tempo num ambiente silencioso. Né? Talvez você vai querer dar um passeio num ambiente mais silencioso, mais gostoso, com menos sensores. No descanso emocional, a gente pode fazer a prática, por exemplo, da terapia, manter a terapia em dia, conversar com um amigo que é importante para nós, familiar, expressar sentimentos por meio da escrita terapêutica, da arte terapia, da música para quem gosta de tocar, para quem gosta de cantar. Praticar autocompaixão, identificar os nossos limites emocionais, né? Como que as pessoas nos atingem no dia a dia, ou como eu me sinto no dia a dia com algumas pessoas. Tudo isso é importante a gente colocar em prática no descanso emocional. No descanso, social, a gente observar as pessoas que nos fazem bem, né? Os amigos, a família, e estar junto deles, passar mais tempo com essas pessoas que nos apoiam e nos valorizam. Mas também tem alguns momentos de solidão quando necessário, que a gente chama de solitude, né? Que é um tempinho que nós passamos com a gente mesmo. Seja para assistir um filme, seja para fazer uma comida preferida, seja para ficar um tempo mais em observação e reflexão. E dizer também não para compromissos que são em excessos, que a gente percebe que está nos esgotando. Final de ano tem muito compromisso, né? E a gente sabe disso. E às vezes você não está
com energia social para estar em algum ambiente. Então tá tudo certo recusar alguns convites quando você perceber também que é excesso. No descanso criativo, a gente pode explorar a natureza, visitar museu. Aqui em Cláudio não tem assim um museu tão abrangente, tem mais o nosso museu local, mas é tão precioso também ir lá visitar, saber das nossas histórias, ou algum outro ambiente que também vai nos inspirar. A gente pode dedicar tempo para hobbies criativos, como pintar, escrever, tocar, e permitir um tempo maior assim também de contemplação. E por fim, no descanso espiritual, nós podemos fazer o combo do que a gente já tem feito aqui no nosso desafio Grow, que é a prática da oração, que é a prática da leitura bíblica, que é a prática da meditação, inclusive na palavra, fazer, por exemplo, algum projeto voluntário que vai te conectar também com a sua espiritualidade. E aí a gente coloca o descanso espiritual também em prática. Então, eu vou mandar para vocês um PDF no grupo, e lá vai ter também as importâncias de cada descanso e algumas propostas de atividades também para fazer. Mas a ideia aqui é que você perceba na sua rotina qual descanso eu tenho sentido necessidade. Eu preciso muito do descanso sensorial, ou talvez o descanso criativo vai me cair bem nesse final de ano que está muito intenso e eu não estou tendo tempo nem para criar algo, para imaginar, para ter novas ideias. Eu preciso, talvez, do descanso emocional, tenho me sentido um pouco abafado, não sabendo fazer regulações emocionais, não tendo conexões com pessoas que me fazem bem. Então, perceba o descanso que você precisa na sua semana e coloque ele em prática. O que que você pode fazer? Decidir um dia da semana para colocar esse descanso, talvez no final de semana, ao longo da semana, ou cada dia você tem a proposta de trazer um descanso para sua semana. Nós temos 7. Então você pode um dia fazer o descanso físico, um dia um mental, um dia um sensorial, e perceber, né, como que eu estou me sentindo depois de descansar. Ter esse descanso intencional. Então, descanso não é só físico, não é só dormir, não é só cochilar, e a gente tem outros, então façam um bom uso deles e percebam a necessidade de cada um dentro da sua rotina. Esse é o desafio para a semana, mas a gente continua também com a higiene do sono e, se possível, com a meditação. Vamos fazer um combo ali do nosso campo mente. Maravilha, Miriam. Estou animada para fazer esse descanso, aprender um pouquinho mais sobre eles, selecionar qual vai ser o meu, porque a gente está tão viciado em rede social que um tempinho livre que nós temos, a gente já está ali pegando o Instagram, virando Reels, Sim, e a gente fica mais cansado, não fica descansado, né? é verdade. Uhum. Realmente é necessário a gente incluir formas diferentes de descansar, então quero ler o PDF e selecionar qual vai ser o meu, tá? Perfeito. Surgiu uma dúvida no chat, antes de eu entrar Ah, aqui não. na minha parte. César, você pode estar respondendo, por favor? Ainda tem uma dúvida sobre jejum. O conceito, quando fazemos um plano alimentar, em alguns casos, é aceita a ingestão de outras bebidas como cafés e chás. No jejum espiritual, não deve ser consumido apenas água, certo? Então, é uma boa pergunta, porque o que ela está trazendo aí é como o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é voltado para o bem-estar físico. Então, no jejum intermitente, até há comentários, pode tomar-se chá sem açúcar, pode tomar o café sem açúcar, até o limão, e não quebra o jejum que você está fazendo, mas tendo em vista que isso é um jejum intermitente com bem-estar físico. Só que o jejum que a gente está comentando aqui hoje é o jejum espiritual. E esse jejum espiritual é abster-se de todo tipo de alimento ou derivados, até mesmo na questão do líquido. Ah, mas por que que então pode beber água? Porque a água, ela é neutra e ela te hidrata. Ela te dá condição de você caminhar mais nesse propósito. Essa é a resposta, Navarro, porque senão, se eu for delongar aqui, você ainda tem que explicar a sua parte. Oh, maravilha. Então, não consumir cafés e chás, somente água, tá bom? Agora eu vou explicar o meu desafio para vocês essa semana, que é o consumo de 3 litros de água no dia.
Esse aí, no consultório, eu vejo que é tão apertado para as pessoas quando eu falo para consumir mais líquidos, mas eu tenho certeza que vocês, nesse propósito, animados com os desafios nas semanais aí do desafio Growing, tenho certeza que vocês vão caprichar na ingestão de líquidos. Então, consumo de 3 litros de água por dia. 70% do nosso corpo é feito ali por água. Até quando eu tenho uma balança de bioimpedância aqui no consultório, e é claramente percebido quando a pessoa está desidratada, reduz massa muscular, reduz outras estruturas do nosso corpo, porque nosso corpo é composto por água. Nós precisamos, né, dessa recomposição de líquidos todos os dias do nosso corpo para que a gente consiga ter renovação celular. Eu sempre brinco que é impossível você querer ter uma pele hidratada passando 1 quilo de creme na cara, se a hidratação não vem de dentro para fora. Então, é extremamente importante ter o consumo adequado de água todos os dias. E nosso corpo, muito inteligente, quando você não consome a água de forma adequada, ele tenta trazer uma retenção maior dos líquidos que ele já tem, que pode gerar até uma certa inflamação e também ressecamento de fezes. E o seu A intestino Lari tá não vai fazendo isso? funcionar de forma adequada, é, não vai ter, né, uma pele bem hidratada, um cabelo bem hidratado. Então, é extremamente importante esse consumo de líquido. Muitas vezes também nós temos uma sensação de fome, mas que na verdade era sede. Nós confundimos, às vezes, as sensações que nós temos de fome com a necessidade de beber mais água. E às vezes recorre a alimentos mais líquidos, como por exemplo, vai almoçar e quer aquele tanto de feijão na comida, porque é um caldinho, é líquido, que na verdade você está com sede e não com fome. Você está sempre recorrendo a uma comida mais molhadinha, porque na verdade está com sede. E quanto mais desidratado você está também, né? Por que que ocasiona cálculos renais? É, nós extraímos todos os dias, nós excretamos, perdão, nós excretamos todos os dias minerais na urina. E quando você consome uma quantidade adequada de água, aqueles minerais, eles vão estar mais diluídos. Você vê uma coloração mais clarinha da urina porque os minerais estão separados um do outro. E quando você consome pouca água, eles vão ficar mais concentrados. Aquela urina mais amarelada vai refletir essa concentração maior da urina. E quando os minerais eles estão mais próximos um do outro, eles têm maior capacidade de fazer ligações, né? A gente fez aí aulas de química, né, na adolescência, difícil demais, né? Mas reflete toda a nossa vida, né? São as ligações iônicas, né? Então, os minerais eles podem se condensar e formar cristalzinhos. E ao longo dos anos, né, não é do dia para a noite que surge um cálculo renal, ao longo dos anos, aqueles cristalzinhos eles vão se condensando e formando cristais cada vez maiores, que são os cálculos renais. Então, é uma forma de preservar a sua saúde. Eu sempre penso que sentir dor é ruim demais, precisar ir ao hospital é terrível. Se a gente pode prevenir isso, então por que não prevenir, né? Então eu quero que vocês busquem padronizar uma garrafa de água para saber quantas vezes você precisa encher ela no dia, né? Quantas vezes pela manhã, quantas vezes à tarde, para completar 3 litros de água consumido no dia. Então vai dar 1,5 litro de manhã, 1,5 litro à tarde. Então, às vezes, pegar uma garrafa PET de 1,5 litro, deixar na geladeira e ver, não, já bebi uma aqui de manhã, vou tomar mais uma à tarde. Ou então, por exemplo, você tem uma garrafinha de água que está sempre com ela, né? Eu tenho a minha garrafinha aqui, ela tem 800 ml, então eu sei que eu tenho que encher ela em torno ali de 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde. Então, eu quero que vocês padronizem uma garrafinha de água para poder estar enchendo ela
ao longo do dia e bater nessa marca aí de pelo menos, no mínimo, 3 litros de água. Tem toda uma continha de necessidade por quilo de peso corporal, por exemplo, pessoas que são mais leves precisam de menos, pessoas que estão mais pesadas precisam de mais, mas eu vou colocar essa média, né, de pelo menos esses 3 litros de água para ser consumidos no dia. Nessa onda de calor, né, até ajuda, assim, é fácil, mas aí chega ali o friozinho e a gente acaba esquecendo de água. Mas ter essa consciência, né, de consumir os líquidos e também ao longo dessa semana, né, juntamente com o desafio de beber 3 litros de água no dia, continua, né, a escala 6 por um do doce. 6 dias sem açúcar para escolher um dia da semana para poder consumir uma porção do doce, né? Então você vai escrever aqui 6 dias sem açúcar, escreva um dia e horário para que você irá separar para consumir uma pequena porção de doce e o propósito do jejum espiritual, né? Escreva o jejum espiritual que você irá realizar ou as horas de jejum que você vai realizar, né? De que horas a que horas você vai fazer aquele jejum espiritual, tá bom, gente? Então agora são 9h51 da manhã. E nós em breve teremos a palestra da Marielle. Estou ansiosa para poder aprender mais sobre finanças. Eu vou dar 10 minutinhos, 10 minutos não, na verdade, 8 minutinhos para vocês correrem, beber uma água, tá? Enquanto a Marielle vai se organizando para poder já estar compartilhando conhecimentos conosco. Então, vão ser aí 8 minutinhos para vocês correrem, ir ao banheiro, pegar uma água, pegar o caderninho de anotações, para vocês aprenderem aí ao máximo, poder extrair ao máximo aí com a Marielle. Deixa eu ver aqui a pergunta no chat. Sobre água, tenho só uma dúvida. Pode perguntar, Ana Paula. Ok. Em uma garrafinha de 750 ml. Então, é fazer a continha, né, de quantas vezes você tem que encher ela. Ah, tá. Vamos ver aqui a dúvida, Ana Paula. Você diz que vai muito ao banheiro quando consome uma quantidade pequena de água, 750 ml apenas, já vai 3 vezes ao banheiro. Entendi. E essa urina, ela fica muito concentrada ou ela fica mais translúcida, mais clarinha? Super clara. Sim, então, realmente, gente, é, ingerindo mais água, inevitavelmente você vai mais ao banheiro. Então, vai ser um pequeno desconforto, mas que vai trazer um conforto futuro para vocês em saúde. Então, cada pessoa vai ter um ciclo diferente ali de excreção desses líquidos. Então, é ter paciência realmente ir ao banheiro. Eu crio rotinas eu olho no relógio quanto tempo que eu gasto para descer as escadas, é que eu trabalho na academia, né? De descer as escadas e subir de novo para poder ir ao banheiro, né? Para poder não ficar pensando, ah, não, se eu beber muito líquido, eu vou ter que ir muito no banheiro, vai me atrapalhar nos atendimentos. Gente, não atrapalha. Eu cronometrei, é 1 minuto que gasta descer as escadas, ir no banheiro e voltar a trabalhar, né? Então, não fiquem assim, ah, não quero ir muito no banheiro, vão pensar que eu estou enrolando no trabalho, que nada, não. Cuidem da saúde de vocês, tá bom? Inevitavelmente, né, ingerindo mais líquidos, vocês vão acabar indo mais ao banheiro. Gente, então, 5 minutinhos aí para vocês, tá? Para estarem pegando uma água, já começar com o desafio de hidratação aí, né? Para que a gente inicie a palestra da Marielle, tá bom? Então, eu vou encher minha garrafinha de água aqui de novo e já estou voltando, tá bom, gente? Um segundo.